Ok? Muito bem. Julgamento dos canários urucuns. Como que funciona, Valentim, o julgamento dos canários urucuns? Quem tem aí o manual em casa, o manual novo de 2020, vocês vão ver que lá nas páginas 38 a 41, explicita como que deve ser o julgamento da mutação dos canários urucuns. Como que tem sido isso na prática, Samuel? Muito bem. Agora eu sou Samuel, né? Eu esqueci o Valentim, agora eu sou Samuel. Nem parece que sou eu mais. Vejam bem. Eu venho competindo com o urucum há pouco tempo, desde 2019. Então, a primeira vez que eu competi na vida e com o urucum foi em 2019. E olha que eu venho criando canários de cor desde 2007. Vejam bem, os juízes, eles vão julgar aquilo primeiro que mais pontua, então eles vão separar o que mais pontua no manual. Nos canários lipocrômicos de fundo vermelho, qual que é a maior pontuação? É a variedade, ou seja, a cor vermelha. Então, os canários que são, os urucuns que são mais vermelhos, tenderão a ter preferência. Ok. E qual que é o segundo item que mais pontua, Valentim? É a categoria. Então, primeiro o juiz, pelo menos eu imagino que seja assim, né? Pelo que eu venho vendo desde 2019, eles escolhem primeiro os urucuns mais vermelhos, depois eles vão separar os urucuns que têm melhor categoria, se é intenso nevado mosaico, e depois eles vão para aquilo que pontua menos, né? Por forma, plumagem, o brilho, apresentação do canário, e vem o critério de desempate. E o bico do urucum, Valentim? E a unha do urucum? Aquele bico e aquelas unhas mais vermelhas serão preferidos quando for um critério de desempate? Sim. Então, os juízes, até o presente momento, tenho conversado com vários, eles me informaram que a cor do bico e da unha é somente um critério de desempate, e não o critério primordial. Mas, Valentim, mas por que você está falando isso? Isso é óbvio. Não. O nosso manual de julgamento de 2020, dos canários de cor, fala que a cor do bico e unhas é o critério mais importante. Só que se o juiz for julgar isso, ele vai escolher aquele que tem um biquinho mais vermelho primeiro, para depois ver quem é o mais vermelho na plumagem, para depois ver quem tem a melhor categoria. E não é assim que funciona. O julgamento é igual dos vermelhos clássicos. O canário mais vermelho passa na frente, melhor categoria passa na frente, e no caso dos urucuns, se tiver um canário urucum, dois urucuns ou três muito parecidos, fala assim, nossa, tá muito, apesar que é difícil, né? Mas vamos supor, tem que ter um desempate aqui. Dois, não vou pôr três não, né? Dois. Vai na parte córnea, nas partes córneas. Então, a coloração do bico, primeiro, é para dizer que é urucum. E aquele que expressar a cor mais vermelha no bico, entra no critério de desempate. E não é o principal critério, ok? Muito bem. Por que disso? Porque eu já vi criador que reclamou no julgamento dos canários urucuns que o canário dele não foi campeão brasileiro e de outro foi porque o do outro tinha um bico mais claro e o dele tinha um bico mais vermelho. Então, o dele que tinha que estar na frente do outro que tinha um bico claro. Só que, no critério de julgamento, o bico vai ser só para desempate. A cor do bico é desempate. É a cor da plumagem e a categoria expressada na plumagem é que vão fazer a diferença entre os campeões. E não é a cor do bico. Tá? Eu quero até abrir um parênteses. Eu tive, graças ao meu esforço e meu conhecimento, um urucum vermelho intenso campeão brasileiro ano passado. Segundo lugar, 90 pontos. Só que eu tinha tirado a canta... Presta atenção nesse fato. Eu tinha tirado a Cantachentina um mês antes do campeonato, porque eu não ia mandar nenhum canário para o brasileiro. Só que aí, no último momento, lá na prorrogação do segundo tempo, eu falei, não, eu vou mandar esse urucum vermelho intenso macho para o brasileiro. Vou mandar, deixa ele passear. Aí eu voltei a Cantachentina e o bico dele ficou muito clarinho. Tanto que no regional, o juiz Mauro Garcia, um abraço para ele, ele falou assim, Valentim, esse canário seu é muito bonito. Sabe por que eu não dou mais de 90 pontos? Por quê? Mas eu já sabia, né? Porque o bico está claro e as partes córneas estão claras. Tá aquele vermelho meio apagado, dá para ver que tá vermelho, mas tá apagado. Eu falei, pois é, meu amigo, é porque eu suspendi a Cantachentina. Então, aí
o canário foi campeão, segundo lugar, só que teve canário de 89 pontos, 88, lá no Brasileiro, que tinha o bico mais vermelho do que o meu campeão de 90 pontos. E parece que isso gerou uma certa, né, contenda não, gerou um certo, esqueci a palavra para falar, bom, ficou uma chateação por parte do criador, dos criadores, que não foram campeões brasileiros, mas que tinham o bico mais vermelho. Só que a plumagem do meu canário era mais vermelha do que a plumagem daqueles que tinham o bico mais vermelho. Lembram-se que eu falei que o bico pode ficar mais vermelho do que a plumagem? A pigmentação é autônoma. É possível, Valentim, que o bico do canário seja muito vermelho e a plumagem não acompanhe? Sim, é possível. Mas é possível que a plumagem seja muito vermelha e o bico não consiga ficar muito vermelho? Também é possível. É individualidade biológica. Então, cada exemplar vai te dizer, ao fim da muda, o que ele vai expressar. Porque eu também pensava, pessoal, que quando a plumagem ficava mais vermelha, significaria que o bico também ia ficar muito vermelho. Não! Tem essa curiosidade também na mutação urucum. A pigmentação é autônoma, tanto na expressão quanto no momento da pigmentação. Ok? Muito bem. Névoas não podem ser brancas. O que significa? Uma particularidade da mutação. Onde é névoa branca nos urucuns é rosa, ok? Ou aquele rosa clássico, eu que estou inventando isso agora, ou um rosa marfim, tendendo ao marfim. Muito bem. Então, o manual é bem claro. Vai ser desclassificado. O urucum que te apresentar névoa branca, então o urucum vermelho nevado que apresentar névoa branca é desclassificado. Ou o urucum vermelho mosaico que apresente a cor branca na expressão principal da plumagem, também desclassificado, tá bom? Então, o que acontece? No geral, tem que ter um equilíbrio. Seria interessante você levar urucuns para a competição, se conseguirem, lógico, um equilíbrio entre a cor das partes córneas com a cor da plumagem. Poxa, seria tão interessante você conseguir um urucum com bico muito vermelho e com a plumagem muito vermelha. Então vai ter aquele equilíbrio, aquela uniformidade lipocrômica ou homogeneidade lipocrômica das partes córneas com a plumagem. Vejam bem, por que eu coloquei assim? Os juízes tendem a analisar especificamente o nevadismo, o aveludado, como diz o manual? Aqui eu abro um ponto muito importante. Não quero cometer a falácia da generalização, longe disso. Mas os juízes têm me dito o seguinte, Valentim, a gente não analisa muito névoa de urucum. Alguns juízes, estou falando todos os juízes não, calma. Alguns juízes já me informaram. Quando no brasileiro aparecem os urucuns vermelhos nevados, eu olho aquele que é mais vermelho e é isso aí. Pronto. Plumagem, forma, apresentação, brilho, tal, é isso. Mas eu vou aquele que é mais vermelho. Na hora da categoria, às vezes eu dou nota máxima. Eu não estou prestando atenção naquelas névoas rosas, se elas estão bem distribuídas por toda a plumagem, se não há concentração de névoas, principalmente o colar de névoa. Não, eu olho aquele urucum vermelho nevado que é mais vermelho. Só que aí a gente pode incorrer no problema. Imaginem que tenha um urucum vermelho nevado com a névoa muito curta e com falha de névoas, não tem a distribuição. Ele vai se apresentar mais vermelho do que os outros, concordam? Porque quanto menos o rosa na borda, vai apresentar mais o vermelho da plumagem. Então, ele vai tender a ser mais vermelho do que um outro urucum que tenha um nevadismo todo bonitinho com aquele efeito aveludado. Tá? Ou vocês estão aí tentando melhorar a categoria dos urucuns vermelhos nevados, sendo que um exemplar apresenta muita névoa, ou seja, mais aveludado, e em algumas partes não apresentam muito, mas muito vermelho, e alguns juízes incorrem também nessa questão. Isso aqui é mais aveludado, como diz o manual. Só que, às vezes, o criador, o Igor, ele está ali prestando atenção nas névoas, ele quer uma categoria excelente. O dele tem distribuição, não está tão aveludado quanto o outro, que está concentrando mais névoa. Bom, aí tem que levar para a mesa e ver o que rola. Então, o que eu sugiro? Leva um que é mais aveludado, o outro que é menos aveludado, e vê o que eles, no momento, vão escolher, ok? Muito bem. Ô, Samuel, a variedade, ou seja, a cor vermelha dos urucuns, algum dia vai se igualar à dos vermelhos clássicos ou às dos vermelhos portadores de urucuns excelentes? Então, vejam bem. Imaginem
um vermelho intenso, campeão brasileiro, primeiro lugar, 94 pontos. Então o bicho deve ser muito vermelho. Agora imagine um urucum vermelho intenso, 94 pontos. Imagino também que seja bem vermelho, quase pontuação máxima. Mas se vocês aproximarem o vermelho intenso campeão com o urucum vermelho intenso campeão, vocês vão ver que ainda há uma diferença na cor vermelha. O urucum ainda tende a ter tons abaixo daquele clássico, ou do portador de urucum campeão brasileiro. Então, o nosso trabalho, como eu disse, é injetar cor, mas não é só injetar cor. Nós vamos chegar lá, o que eu quero injetar mais nos urucuns.